poucas obras de anime e mangá conseguiram explorar a ideia da liberdade de uma forma tão vasta quanto Vinland Saga. O seu criador, Makoto Yukimura, ele não escreveu apenas uma historinha falando sobre os vikings, sobre as batalhas com espadas e as navegações. Ele escreveu uma história onde a liberdade ela é mostrada de diversas formas. Mas precisamos lembrar que Vinland Saga se passa num período em que a liberdade era bem diferente da que temos hoje, né? Na Europa medieval, toda a sociedade era marcada por hierarquias muito rígidas, onde continham nobres, os guerreiros, servos e escravos. E praticamente todas as pessoas que faziam parte dessa hierarquia já nasciam com um destino traçado e não tinham nenhuma chance de mudar a sua posição social algum dia. E no caso dos vikings, a liberdade tinha dois lados. Por um lado, eles eram conhecidos por buscar novas terras, viajar e conquistar. E por outro lado, muitos eram presos nesses ciclos de guerra, vingança e poder absoluto. Ou seja, era uma liberdade que, vejamos na prática, estava sempre limitada pelas violências da época. E é exatamente isso que Vinland Saga constrói em sua história. Personagens que, de certa forma, tentam se libertar dessas correntes invisíveis. Thorfinn é talvez o maior exemplo de como essa liberdade pode ser totalmente ilusória. Depois de perder o seu pai, o Thorfinn ele acredita que só vai conquistar sua liberdade quando conseguir vingar a morte dele. Mas no fundo disso tudo, ele se torna prisioneiro desse ódio todo. Cada duelo, cada batalha contra Askeladd só reforça que Thorfinn está preso nisso. Ele não percebe que está sendo totalmente manipulado e apenas sendo usado como uma arma. E o que torna essa jornada dele tão especial é justamente esse contraste. O Thorfinn ele era um garoto com um futuro brilhante, que poderia ter seguido os passos de Thor, seu pai, e ter levado uma vida totalmente pacífica. Mas quando ele escolhe o caminho da vingança, ele acaba se acorrentando a algo muito maior do que ele mesmo. E é apenas quando o Thorfinn vira escravo, quando ele perde tudo, que ele finalmente começa a enxergar que a verdadeira liberdade não está em matar, mas em escolher como você vai viver a sua vida. E eu acho que esse arco do Thorfinn, ele é o coração de Vinland Saga, porque ele mostra como alguém pode estar fisicamente livre, viajando pelo mundo aí, mas ainda assim sendo prisioneiro de sua própria mente. Bem, como eu disse, o Thorfinn ele acabou se tornando um escravo de verdade. E é nesse ponto que a história ela vem trazendo a temática da escravidão de uma forma mais literal, que mostra o comércio de pessoas, os abusos enfrentados por elas e a luta pela sobrevivência. E é nesse arco que conhecemos um personagem chamado Einar, que é um camponês que também foi escravizado após perder tudo. E a convivência entre o Einar e o Thorfinn nos mostra duas visões de mundo totalmente diferentes. Thorfinn, ele sempre vive apático e não acredita em mais nada, ele não tem mais nenhum propósito de vida. E o Einar, ele, por certa parte, ainda tem a esperança de ter um futuro melhor. Os dois personagens, ele acabam construindo uma forte amizade que é essencial para o desenvolvimento de ambos. E este arco da fazenda, ele é fundamental quando falamos de liberdade, porque ele nos mostra que, mesmo nas piores condições do ser humano, o desejo de ser livre nunca morre. Enquanto Thorfinn e Einar buscam a liberdade em uma fazenda, Canute ele vai enfrentar outro tipo de prisão. Quando Canute é introduzido na história, ele é um príncipe muito tímido, que ele depende totalmente de seu guardião Ragnar para sobreviver. Mas após Ragnar morrer e também o Askeladd fazer um discurso encorajador para ele, Canute acabou se transformando completamente. O Canute ele foi de um jovem muito inseguro consigo mesmo
para um bravo governante que tinha o objetivo de construir um verdadeiro paraíso na Terra, mesmo que para concluir esse objetivo ele tenha que usar a extrema violência. Mesmo tendo posse do trono, o Canute não é livre, mas é aí que chegamos a uma contradição. Ele possui um ideal grandioso, né? Mas isso vai exigir dele terríveis sacrifícios. A cada passo que ele dá em direção ao poder, ele acaba se afastando mais do que a gente chama de liberdade. O Canute ele pode até conquistar o mundo, mas ele jamais vai conquistar a si mesmo. E no meio de tantas prisões mentais ou físicas, aparece a ideia de Vinland, que é descrita como uma terra fértil, distante, sem nenhuma guerra e sem nenhuma escravidão. Uma terra que podemos dizer que é praticamente utópica, passada de boca em boca como se fosse uma lenda. E para todos, Vinland acaba se tornando um ideal coletivo, porque ela acaba se tornando sinônimo de liberdade dentro da obra. E bem, no fim, Vinland Saga nos mostra que não é apenas uma história sobre vikings, é uma obra que mostra a luta de cada personagem contra suas próprias correntes. E isso faz com que essa obra se torne uma das obras mais profundas e inesquecíveis dos mangás e animes. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem o seu like aí e comenta a sua opinião para a gente trocar uma ideia nos comentários.